Muito bem, olá, eu sou Flávio Wellington, sejam muito bem-vindos ao plantão especial Eleições 2022. A gente está fazendo esse plantão, este formato em podcast, porque assim queremos trabalhar com você. Você que está acompanhando nosso conteúdo no canal da Quixarambi TV, ou então na mídia Original Channel, ou até mesmo lá no nosso podcast Media Time News, onde a gente já inaugurou o podcast com o plantão. Se você está escutando nas plataformas de áudio, siga a plataforma e avalie. Trazemos agora pesquisa IPEC para governo do estado e Senado. Aqui no Ceará, TV Verdes Mares e IPEC juntas fizeram essa pesquisa encomendada pela TV Verdes Mares, Sistema Verdes Mares de Comunicação, que revelou os resultados para o governo do estado do Ceará e o Senado Federal, os candidatos daqui do estado. Vamos lá, pesquisa IPEC, votos válidos. Votos válidos são tirando os brancos e nulos, tá bom? A Justiça Eleitoral, na hora de eleger um candidato, ela retira brancos e nulos. Esses votos não são contabilizados. Então, um grande exemplo aqui para você que não entende de voto válido, se 100 pessoas fossem votar no Brasil, somente 100 pessoas fossem votar no Brasil, 40 pessoas votassem em branco, o destino dos candidatos estariam nas mãos das 60 pessoas que votaram, tá bom? Para eleger um candidato em primeiro turno, o candidato precisa de 50% dos votos, mais um voto. Então, se a gente for seguir esse exemplo, das 60 pessoas que estão ali votando, que deram o seu voto, 30 votam em um candidato A, ele já tem 50% do voto. Com mais um voto, ele tem 50 mais um e está eleito em primeiro turno. É assim que funciona a Justiça Eleitoral do Brasil, é assim que funciona os votos válidos e o sistema eleitoral brasileiro. Vamos falar agora dos votos válidos para o governo do estado. O Mano tem 44%, Capitão Wagner com 37% e o Roberto Cláudio com 18%. A pesquisa ouviu 1.200 pessoas entre 29 e 1º de outubro, 29 de setembro e 1º de outubro, em 54 municípios com eleitores votantes no estado do Ceará. A margem de erro é de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos, o nível de confiança é de 95%. Se for seguir na margem de erro, se for colocar os 3 pontos para mais ou para menos, o Mano tem 44% dos votos, mas ele vai de 47% a 41%, de 41% a 47%. Capitão Wagner, ele ali está com 37, 38, 39, 40, ele vai de 40 e 36, 35 a 34, de 34 a 40, porque ele tem 37, 3 pontos para baixo dá os 34, 3 pontos para cima dá 40. Então ele quase com Elmano, quase ali empatado com Elmano, mas não empata. Já Roberto Cláudio, 18%, 19, 21, chega no máximo de 21, e os 3 pontos para baixo vai a 15, 17, 16, 15%, vai de 15 a 21 na margem de erro, seguindo o limite da margem de erro. E agora, continuando ainda, a pesquisa IPEC divulgada agora, dia 1º, encomendada pela TV Verdes Mares, revelou os índices de intenção de voto para o cargo de governador. Em relação aos votos válidos, onde são excluídos brancos e nulos e indecisos, o Mano do PT aparece à frente com 44%. No limite da margem de erro, vai de 41 a 47. Em seguida aparece Capitão Wagner do União Brasil com 37% dos votos. O limite da margem de erro é de 34 a 40. Na terceira colocação, Roberto Cláudio do PDT com 18% dos votos, que vai de 15 a 21 na margem de erro. Como eu já falei, a pesquisa ouviu 1.200 pessoas entre os dias 29 de setembro e 1º de outubro, em 54 municípios cearenses com eleitores votantes no estado do Ceará.
A margem de erro é de 3 pontos e o nível de confiança é de 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, o TRE, sobre o número CE-09689/2022 e no Tribunal Superior Eleitoral sob o número BR-07303/2022. A evolução dos resultados dos votos válidos da pesquisa estimulada, né? Tem 44%, foi de 36, tinha 36 nas pesquisas do dia 22/9, 27 na pesquisa do dia 9. Olha só, né? Olha a evolução do Eumano, porque ele saiu de 23% na pesquisa do dia 1º de setembro a 44%. Capitão Wagner foi de 40% no dia 1º de setembro a 37%. Tá bom? E Roberto Cláudio foi de 35% no dia 1º a 18%. Chico Malta não pontuou, tá bom? Mas no dia 1º de setembro ele teve 1% dos votos. Zé Batista, do mesmo jeito, teve 1% no dia 1º de setembro e não pontuou novamente. Serley Leal não pontuou em nenhuma das pesquisas, tá bom? Vamos mais aqui, vamos entregar mais pesquisas, porque temos também do Senado, tá bom? Tem Senado. Camilo com 66%. 66% na geral. E nos votos válidos, Camilo tem 76%, Camila Cardoso com 20% e Érica Amorim com 4%. A pesquisa IPEC, divulgada pela TV Verdes Mares, revela o índice de intenção de voto para o cargo de senador, excluindo os brancos e nulos, porque aqui é somente votos válidos. Camilo Santana, do PT, lidera com 76% das intenções de voto, vai de 73% a 79% no limite da margem de erro. Camila Cardoso, do Avante, tem 20%, indo de 17% a 23% no limite da margem de erro. Érica Amorim, do PSD, tem 4%, indo de 7% a 1% no limite da margem de erro. Carlos Silva, do PSTU, tem 1%, indo de 0% a 4% no limite da margem de erro. Em relação à pesquisa com intenções de votos válidos, Camilo Santana, que lidera 3 pesquisas, estava com 80% no último levantamento. Camila subiu de 7% para 12% entre a primeira e a segunda pesquisa. Na terceira, ela oscilou positivamente no limite da margem de erro, chegando a 15%. Érica Amorim oscilou na margem de erro de 4% para 5% e em seguida para 4% novamente. Carlos Silva manteve a porcentagem das duas pesquisas anteriores, ficando com 1% no primeiro levantamento, ele estava com 3%, tá bom? Com a primeira pesquisa do dia 1º de setembro, o Camilo estava com 86%, agora com 76%. Camila Cardoso estava com 7% na pesquisa do dia 1º de setembro, agora com 20%. Érica Amorim estava com 4% e agora permanece com 4%. E Carlos Silva estava com 3% na primeira pesquisa de setembro e agora aparece com 1%. A pesquisa ouviu 1.200 pessoas entre os dias 29 de setembro e 1º de outubro em 54 municípios cearenses. Foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, no número 07303/2022. Agora vamos para a pesquisa IPEC Votos Válidos para a Presidência da República. Sim, também temos para a Presidência da República. Lula, 51% e Bolsonaro, 33%. Nos votos válidos, Ciro e Tebet, cada um tem 5%, tá bom? Vamos aqui, o IPEC divulgou nesse sábado, dia 1º, sua mais recente pesquisa de intenção de voto na eleição presidencial. Recomendada pela Globo, a sondagem é a última realizada pelo Instituto antes do primeiro turno. Vamos à intenção de voto. Lula tem 51%,
tinha 52 no levantamento anterior do IPEC de 26 de setembro. Jair Bolsonaro tem 37%, tinha 34% no levantamento anterior. Ciro Gomes aparece com 5%, ele tinha 6% no levantamento anterior. Simone Tebet tem 5%, antes, na última pesquisa, também tinha 5%. Soraya Tronic tem 1%, tinha também 1% no levantamento anterior, junto com Felipe Dávila, do Novo, que também tinha 1% nas duas pesquisas. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Não é possível afirmar se haverá segundo turno, diz o IPEC. Para calcular os votos válidos, são excluídos da amostra os brancos, os nulos e os eleitores que se declaram indecisos. O processo é o mesmo utilizado pela Justiça Eleitoral para divulgar o resultado oficial da eleição. Para vencer no primeiro turno, um candidato precisa de 50% dos votos válidos. Foram entrevistados 3.008 pessoas entre os dias 29 e 1º de outubro em 183 municípios. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral com o número BR-00999/2022. Tá bom? Vamos lá. Temos outra pesquisa. Temos a pesquisa também do Datafolha. Antes aqui de encerrar o podcast, vamos à pesquisa do Datafolha, onde Lula aparece com 50% e Bolsonaro 36%. O Datafolha divulgou também hoje sua mais recente pesquisa, também encomendada pela Globo e pelo jornal Folha de São Paulo. A sondagem é a última realizada pelo Instituto antes do primeiro turno. Lula aparece com 50%. Na última pesquisa do Datafolha, no dia 29 de setembro, ele também tinha 50%. Bolsonaro com 36%, também mantendo, porque ele também tinha 36% na última pesquisa do Datafolha. Simone Tebet aparece com 6%, ultrapassando o Ciro Gomes. Ela tinha 5% na última pesquisa. Ciro Gomes aparece com 5%, tinha 6% na última pesquisa. Soraya Tronic mantém 1%. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. E, novamente, para calcular, só é calculado os votos válidos. Tá bom? Somente votos válidos. De acordo com o Datafolha, segue indefinida a possibilidade de haver ou não o segundo turno. Tá ok? É isso aí. Foram ouvidas 12,8 mil pessoas no dia 30 de setembro a 1º de outubro em 310 municípios de todas as regiões do país. O levantamento, que tem um nível de confiança de 95%, foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral com o número BR-00245/2022. Tá bom? É isso. Acabou por aqui, né? Acabou. Amanhã, a nossa cobertura completa a partir das 5 da tarde no encerramento geral, 5 da tarde, nós já iremos estar aqui no plantão, no canal da Quixarambi TV e nos canais de plataformas de áudio. Também a todo momento atualizando no Instagram, @MediaTimeNews, tá bom? E @Quixaramobimídia e @Fofocando Ceará, os 3 arrobas juntos. No Twitter, @Quimedia, para ficar ligado. Facebook, também, @MediaTimeNews e Quixaramobimídia, tá bom? E @Fofocando Ceará também no Facebook. Estamos disponíveis nas plataformas de áudio, Spotify, Google Podcasts, Deezer e as principais. Também Apple Podcasts. Tá bom? E no YouTube e na Mídia Original Plus, onde você vai acompanhar todos os detalhes da eleição 2022 na aba Jornalismo, tá bom? Eu fico por aqui, muito obrigado. Esse é o Plantão Eleições 2022, Quixaramobimídia, a favor da democracia.